Olá, muito boa noite. Você está convidado a conversar com a gente hoje sobre sina e destino. Afinal, destino existe? O que é o destino? Será que nós podemos acreditar mesmo em destino? Você acredita em destino? Ou será o destino algo místico, especulativo, né, que fica aí no campo, então, esotérico, e as pessoas ficam especulando e não tem nada certo? Afinal, existe ou não existe o destino? E como é que nós vamos lidar com essa questão? E nós estamos começando mais uma sessão, né? Uma live do programa Mais Consciência, trabalhando para ajudar você a reestruturar melhor a sua vida, a partir de dentro, a partir do seu interior, para que você amadureça, compreenda melhor todas as situações e venha ter uma vida muito melhor e muito mais gostosa, né? Rogando a Deus a proteção, o amparo e a inspiração, porque esse assunto é um assunto bastante interessante, muito pertinente, e nós precisamos de ter uma boa ciência dele, né? E nós precisamos entender como é que tudo funciona. Já viemos há algum tempo conversando sobre isso, não é? Mas quanto mais a gente tratar do assunto e mais claro ficar para nós essa forma de entender a vida, mais facilmente a gente estará vencendo todos esses desafios do momento, né? Que os desafios são grandes, não são fáceis, tendem a piorar, e a gente fala isso, não é para insuflar medo em ninguém, muito ao contrário, é para que a gente se prepare, é para que a gente saiba como agir em circunstâncias mais difíceis, não é? Que é nós provarmos a nossa força, a nossa garra, a nossa lucidez na hora dos desafios é o que vai contar, né? Então, dizem que o fraco, ele não vence nada, e são os rebeldes e os teimosos que vão permanecer no final. Não os rebeldes no sentido de contraventores, mas aqueles que não aceitam se colocar submissos a qualquer coisa que venha de fora, né, da nossa consciência, que venha interferir em nossa vida. Assim, muito interessante, então, que a gente converse bastante sobre todas essas questões. E hoje falando de sina e de destino. Bom, afinal, o que é o destino? Ele existe mesmo? Ou isso é um papo furado, né? Ou isso é uma conversa mística apenas e que fica confundindo a cabeça das pessoas? Mas não é não, tá? O destino é algo até mesmo desvendado já pela física quântica, né? Então os cientistas estão debruçados em cima de tudo isso, e a física quântica vem trazendo as comprovações de todas essas coisas que ficavam antes no campo da metafísica, da filosofia, não é? Então a questão destino, ela vai se remeter à lei de causa e efeito. Não há como escapar disso. Então, se a gente é um ser eletromagnético, então a gente funciona atraindo coisas. E se a gente está dentro também de um campo magnético, um campo formado por átomos, na verdade existe um único átomo e tudo que existe é esse átomo, então nós temos que entender que aquilo que nos acontece é diretamente ligado àquilo que nós pensamos, né? Então, conforme nós pensamos, nós sentimos e nós agimos e temos consequências a respeito. Então, todas as nossas ações, elas não vêm ao acaso. Então, não existe isso de a vida funcionar, Deus dará. Ah, que coincidência! É óbvio que não existe isso, é tudo muito organizado, não é? Então, a gente vai ter que compreender também que há diferentes dimensões. Se nós temos o corpo físico, se nós temos o corpo emocional, se nós temos o corpo mental, temos o corpo espiritual e mais alguns outros,
São dimensões diferentes. O corpo físico nós pegamos, né? Emoções e pensamentos nós os percebemos e nós podemos ver o nosso funcionamento mental e acompanhar as consequências do nosso funcionamento mental em nossas emoções e também em nossa disposição física, né? E além dessas dimensões físicas, tem as outras. Então, toda a nossa personalidade são as 3 dimensões, mas existe a 4ª aí do mundo espiritual, a 5ª, a 6ª, né, a 7ª e a 8ª, né? Na verdade, eu já ouvi sobre 20 dimensões, então, conhecidas, então não tem fim isso. O fato é o seguinte, a gente vive aqui na vida, né, tem uma vida material, concreta, e nós vivemos aqui em função das coisas que nós pensamos, fazemos, das circunstâncias que nos envolvem. Venho conversando isso muito com vocês, e isso é que faz o nosso destino, né? Então, o destino nada mais é do que o retorno que nós temos do nosso próprio funcionamento, né? Então, isso é destino. E nós precisamos entender essas coisas e entender as dimensões variadas, porque a gente passa de uma dimensão para outra tranquilamente, não precisa bater na porta, não precisa tocar a campainha, né? Do meu corpo físico, eu posso passar, a minha consciência do corpo físico, eu já posso perceber o que eu estou pensando e já posso perceber o que eu estou sentindo. Não é portas, né, para bater nem para abrir. A mesma coisa para o mundo espiritual, depois para o mundo causal e etc. Né? O mundo divino lá em cima. Qual que é a maneira de entrar em contato com todas essas coisas? É entrar na frequência. Então, se eu ficar apenas na frequência material, eu vou estar inteiramente envolvida só com aspectos da vida material, que é o que eu vou comer, o que eu vou beber, aonde eu vou morar, né? Se eu vou ter um carro, se eu não vou ter um carro. E conforme eu gasto a minha energia com essas coisas, o meu destino está ligado à vida material. Assim, se eu estou ligada à vida material, o meu destino também é material, né? Se me faltar alimento, eu posso até entrar em depressão, posso entrar em pânico. Se me faltar companhia, eu posso entrar em depressão, posso ter desânimo, posso ter tristeza, né? Por quê? Porque aqui na Terra o nível material é esse. A gente só vive para comer, transar, né? E dormir. A gente fica assim, circunscrito àquela frequência em que a gente coloca a atenção nela e a coloca como a única questão da vida, mas não é. Então, o corpo físico quer comer, beber, transar e descansar, né? Será que nós podemos ficar só nesse nível de coisas? Então, a vida vira uma relação, porque o prazer ele é muito físico, muito material, então eu estarei sempre correndo através dessa materialidade toda, né? E isso é uma ilusão. Então, o drama nosso hoje é esse. Nós temos um destino, nós temos uma sina. Qual que é a diferença entre destino e sina, né? O destino, então, se eu tenho retorno daquilo que eu faço, o meu destino é o seguinte, eu abri essa porta e isso aqui vai trazer para mim consequências. Então, quando eu nasço aqui na Terra, eu venho com um plano para eu consertar essas coisas que a gente já traz no código genético, conforme eu venho sempre falando para vocês. Então, quando nós nascemos aqui na Terra, tem um programa de vida, né? Porque quem comanda todas essas coisas é a divindade, né? E a divindade não é uma pessoa, ela é esse campo eletromagnético, ela sabe de tudo, porque nós estamos inseridos nesse campo. Esse campo é inteligente. Então, há um controle, né? Como se tivesse uma câmera nos filmando, é tempo integral, que é o magnetismo, e ele tem tudo gravado nele, sobre as coisas que nós fazemos aqui na Terra, vivemos. Assim, quando eu saio dessa vida para outra vida, eu deixei coisas começadas e inacabadas, conforme a gente já vem falando. Todos que saem dessa vida, no geral,
deixam coisas começadas, inacabadas, mal feitas, né, que trazem prejuízo a si, que trazem prejuízos ao todo, e isso precisa ser corrigido, né? Então, eu tenho até comentado isso com vocês, algumas pessoas falam que há reencarnação, outras pessoas não acreditam que haja reencarnação. Alguns falam que não existe mesmo, de fato, né? Que não existe, eu fiz isso lá atrás e eu nasço de novo. Não, porque quem nasce é a divindade, não é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é uma criação, né, de um sistema para comandar a vida aqui na Terra. Então, a divindade, ela sai e ela volta imediatamente, pega uma quantidade dessas coisas que não foram resolvidas, que foram mal feitas, né, para ver se a personalidade que ela coloca em nós, desta vez resolve essas coisas. Mas no geral, o que é que nos acontece? Nós ficamos tão impressionados com a realidade, com a materialidade, que a gente esquece do lado da espiritualidade, né? Então isso daí é uma coisa assim muito interessante, que nós devemos colocar nossa atenção, porque quando nós nascemos aqui, a gente é um papelzinho em branco, a gente vem com as características todas, né, acopladas em nós, mas nós não nos lembramos dessas coisas, porque na verdade essa personalidade não tem nada a ver com ela está sendo criada, foi criada agora para ver se resolve esse pacotinho aí, né? Assim, quando nós nascemos, nós não sabemos de nada dessas coisas, e aquelas coisas que são marcadas para a gente resolver começam a chegar para nós nem sempre sabemos como lidar com elas, não é? Então nós estamos aqui, a gente brinca que na Terra é um palco, a Terra é um palco, é uma ópera acontecendo, ou uma obra teatral, e a gente não teve tempo de ensaiar, não. A gente já chega atuando, né? Então a gente já chega atuando, mas aí tem todos os familiares, tem a educação do lar, a educação da escola, os exemplos de todas as pessoas mais velhas, e a gente vai ali aprendendo a lidar com as circunstâncias, não é? Mas enfim, o destino, ele é um plano de recuperação de coisas que os seres humanos, quando vivem, eles não conseguem resolver. Eles morrem e deixam aquilo inacabado, quer dizer, cumpriu o tempo que deveria aqui, e se encantou com a materialidade das coisas, se aprisionou nisso e não consegue sair disso. Quando nasce, o padrão familiar costuma ser repetido, e a pessoa costuma também não se abrir para compreender, não é? Aí, gente, fica complicado, porque se não acontece alguma coisa para que a gente compreenda que a gente está fazendo a nossa vida não cumprindo o destino, mas criando uma sina, né? Que seria aquelas vivências todas que a gente teve usando o livre-arbítrio, porque pelo livre-arbítrio a gente sai do plano que vai conduzir ao destino final, que é a felicidade. Não é? Porque se nós cumprimos esse plano, nós chegaremos ao final da vida realizados, resolvemos todas as questões e nós estaremos felizes. Então, foi possível transcender, resolver, arrumar toda aquela bagunça, e a gente, então, está dispensado da existência, a divindade se retira e volta em seguida com outros pacotinhos. Então, isso não acaba nunca, não é? Porque se deixar a humanidade solta como está, ou aprisionada como ela ficou, nunca isso será resolvido. A única coisa que pode resolver todas essas questões é a informação. Mas é preciso do livre-arbítrio escolher não sair do seu programa, né? Cumprir direitinho aquele programa, sanar aquelas coisas todas. Então aí é uma vitória, aí aquele pacotinho foi resolvido e aliviou-se o peso na Terra. Porém, outros que não se informam, não se preparam, não buscam saber o que é,
a gente fala de destino, fala de sina, fala de numerologia, fala de astrologia, o povo torce o nariz, né? Porque acha que isso é mentira, que isso é invenção, que isso é paganismo, não tem nada a ver. Isso é conhecimento. Assim, o conhecimento é a única coisa que pode nos ajudar a sair dessa visão nublada, né, que a gente está, desse auto-engano. Somente a informação pode fazer despertar em nós, então, essa consciência divina em nós, que tem toda a habilidade para lidar com todas as circunstâncias. Então, vocês imaginem, por exemplo, você chama uma equipe para reformar a sua casa. Então, a equipe, quando chega, tem parede para quebrar, tem banheiro para trocar, tem cozinha para arrumar, tem janela para colocar outra, porque aquela não dá nem para arrumar, né? Então, a equipe chega e ela entra e ela vai trabalhar naquela casa, tirar tudo que precisa, quebrar a parede que precisar, pintar a outra que for só pintar. Então, o que tiver feito, a equipe entra e faz. A mesma coisa, você passa num concurso e começa a vida numa empresa ou passa num teste, né? E chegando lá, a sua especialidade é tal e você vai ter que resolver os problemas que surgirem relativos àquela área, não é? Então, olha que simplicidade para entender. Cada ser humano que nasce na Terra também vem com coisas específicas para resolver na convivência, né, no lado financeiro, no lado afetivo, no lado amoroso. Tem gente que não veio ter família, outros vieram exatamente para ter família. Os que não vieram para ter família, eles já vieram com uma missão um pouco acima da família, que é a humanidade. E se a pessoa, então, se casa, ela não tem o tempo que ela poderia ter para se dedicar às questões da humanidade, né? E aquele que veio ser professor, que veio ser um brilhante professor, né, e arrastar com ele tantos alunos e passar tantas informações, está lá ocupado em criar família, então não vai conseguir cumprir a sua missão. Então vocês veem que nós trocamos as nossas coisas, isso é pelo livre-arbítrio, não é? Eu já cansei de dar meu exemplo para vocês. Eu de criança gostava de brincar de escolinha, eu nunca gostava de brincar de casinha. Eu gostava de pegar bicicleta e sair andando e passeando, né? Então eu tenho essa coisa de liberdade, gosto de estudar, gosto de dar aula. Então eu não tinha que ter ido para a família, eu vim para fazer essas coisas que hoje eu faço, né? Então o tempo em que eu não fiz, quantas coisas outras pessoas tiveram que fazer no meu lugar, né? E ficaram sobrecarregadas, porque aquilo que eu devia estar fazendo, eu não estava fazendo. Assim vocês vão entender que fica fácil compreender que se eu não cumpro aquele programa que eu vim com ele, eu estou criando sina e não destino, né? Eu atrapalho a minha existência. Então aí a sina será sofrimento. Enquanto o destino, se ele é cumprido, ele é felicidade. Deixa eu ver se... Peraí. Eu acredito que vim para servir, em ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu decido fazer isso todos os dias e tive a felicidade de me casar com uma pessoa como eu, com o mesmo propósito que o meu. Então, se os dois passam a se dedicar a cumprir esse propósito, né, de ajudar pessoas e de ajudar as pessoas a se equilibrarem, né, é muito belo e é isso que é para fazer mesmo, não é? E todas as pessoas que têm conhecimento e que conseguem se expressar bem, se comunicar bem e sentem que esse chamado está lá, é para fazer, aí está cumprindo o destino. Caso deixe de fazer aquilo que está reconhecendo como uma missão, um trabalho a ser feito, então está criando uma sina. Olha a importância da gente compreender essas coisas, porque qual que é o caminho? Então, o caminho ele já é marcado, nós precisamos de conhecer o caminho, mas muitas pessoas não se tocam, elas não se dão a perceber a si mesmos, os seus anseios, as suas tendências, né?
os seus dons, os seus talentos, e ficam meio que perdidas na vida e bloqueadas. É por pura falta de conexão com o interno. Aí o que acontece? Eu não falei com vocês que a gente abre o olho aqui na Terra, é um mundo material, um mundo de ilusões, um mundo de delícias, né? Que a gente quer viver, né? Todas as vezes que escolhi correr do meu propósito e fazer outras coisas, fui infeliz. Olha que felicidade a sua, que observou, né? Quando você saiu fora, viu que andou para trás. Tem gente que bate a cabeça a vida inteira e não consegue descobrir que está andando na contramão. Porque está iludido com esse mundo da matéria, ela não consegue ir para cima. Então está com a vida espiritual fechada, né? Está bloqueada, não está entrando no seu interior, vive só para o exterior. Aí o perigo é muito grande porque o exterior passa a nos comandar, não é? Então a gente quer aquele carro daquela marca, a gente quer a cervejinha, a gente quer o docinho, o chocolate, a gente quer todas as coisas que não nos fazem bem, que nos atrapalham, e aí a gente sai do destino e entra para cima, né? Fica fácil para compreender, não fica? Então, nós estamos aí diante de tantas coisas acontecendo, de tantas oportunidades e entrando para o medo. Entrando para o medo, para o desespero, né? Como a gente vem sempre comentando. Século XXI é o século da síndrome do pânico e foi precedido pela depressão, né? E quantos quadros de psicopatia, de sociopatia que foram sendo desenvolvidos gradativamente pela adesão ao álcool e às drogas, né? Esse mundo externo muito chamativo e muito aprisionador, né? Ele faz com que a gente saia do nosso destino de luz, vamos dizer, esse trabalhador da luz que veio consertar as coisinhas que todos foram deixando mal feitas, né, para trás, que não resolveram. E essas pessoas, elas começam a despertar, imediatamente elas já começam a entrar em ação. E isso é muito belo e muito interessante. Agora, quando a gente se abre a compreender essas camadas da existência, né, mundo físico, mundo emocional, mundo mental, tem o mental concreto e o mental abstrato, tem o mundo espiritual, depois o causal e etc. O astral, né, o mundo divino, vai subindo, vai subindo. Aí, quando a gente começa a ficar muito decepcionado com a vida material, que ela, ao invés de nos trazer felicidade, ela nos trouxe, foi doenças, foi tristezas, né, foi encrencas. Esse tempo, como eu comentei na semana passada, esse tempo está mostrando claramente a nossa decepção, né, com tudo que a gente quis viver na vida material, que não nos levou a lugar nenhum. Isso nos trouxe, aliás, aqui nesse mundo todo esquisito, com um futuro muito negro, por um lado, mas muito belo por outro. Mas se eu não conseguir vislumbrar o mundo belo, que a gente já está nele, o nosso sofrimento será cada vez maior, porque a gente não aguenta essa vibração maravilhosa que já está aí, não é? Então a gente vai ficando em pânico, porque não consegue enxergar a solução mais, né? O dinheiro vai minguando, aí não pode comprar o que precisa. Ou tem muito dinheiro, mas a saúde vai minguando e não pode curtir a felicidade nem do dinheiro mesmo. Não é assim que acontece? Então, nós nos pegamos assim numa época extremamente decepcionados e fragilizados, que não deu certo, né, essa experiência aí. Mas, como tudo é muito belo, né, se a gente começar a fazer essas reflexões, a entender que nós viemos justamente, né, para sair dessa roubada, para sair dessa furada e chegar para um final feliz, aí tudo fica fácil. Então aí tem a questão de a gente se ver em depressão, ou em doença, ou em pânico, né, ou aprisionado com drogas, ou com qualquer feitiço aí da terra, né, porque tem tantas coisas que nos enfeitiçam, inclusive a própria magia, né, tudo isso nos enfeitiça, mas os que fazem a magia ainda para nos sugar, né.
a gente se vê sozinho, desamparado, porque não tem a quem recorrer, não é? Porque quem que vai nos salvar na hora que a coisa tiver um tsunami aqui chegando, terremoto balançando, quebrando a minha casa e me soterrando? Quem que vai me socorrer nessa hora, né? Então é a hora que a gente vai se lembrar que existe algo a mais. Porém, se a gente já tem uma educação espiritualizada, né? Se a gente tem uma busca pelo entendimento de como tudo funciona, a gente já começa então a saber como agir. Então, eu vou me referir agora ao professor Hélio Couto. Eu gosto de ouvir as palestras dele. Quem nunca ouviu o professor Hélio Couto, né, tem o site dele, www.heliocouto.com. Ele tem lá 300 horas de palestras gratuitas que são muito elucidativas. E eu gosto de citar o exemplo dele. Então ele fala que a gente tem um GPS, igual o carro tem um GPS, a gente também tem um GPS. Então se a gente está num apertão, não sabe o que fazer, a gente tem que chamar o GPS. Então o GPS é o guardião, mais o protetor e mais os simpatizantes, né? O guardião é um ser bem acima, numa camada bem mais acima do que a nossa, e ele nos guarda, né? E numa camada mais próxima à nossa tem o protetor. Então, o protetor, ele é diretamente responsável com a nossa segurança, ele nos inspira, ele nos protege, ele nos indica caminho, né? Gente, isso existe, né? Mas tem muita gente que acha que é balela, mas experimenta contactar com esse pessoal para vocês verem se não funciona. E tem a turma dos simpatizantes, né? Que pode ser os nossos parentes falecidos, nossos amigos falecidos, que ainda estão muito próximos aqui de nós e têm simpatia conosco e nos ajudam, né, do mundo astral onde eles estão. Então, se a gente viaja, eles viajam junto, né? Se a gente vai para uma experiência X, eles vão junto, e se eu vou de avião, eles vão junto no avião, né? É assim. Então, nós não estamos sós nem abandonados, nós precisamos de crer. Agora, crer também, eu acreditar não significa que existe, né? Não é? E eu posso não acreditar e existir, não é? Então a questão não é crer, eu usei a palavra, mas não é crer. A questão é entrar em sintonia e conferir a existência que está lá. Nós fazemos a conexão ou não. Isso aí é por frequência, né? Então se eu pensar anjo guardião, eu vou fazer contato com o anjo guardião. Se eu falar amigo protetor, eu vou entrar em contato com o protetor. E se eu pensar naqueles que se foram, que nos amavam aqui, já nos protegiam aqui, que se foram, continuam. Então, olha, ninguém está desamparado. Então, tudo aquilo que a gente necessita, o conselheiro-chefe nosso é essa equipe de anjos aí, essa hierarquia aí, né? E quando você chama um anjo, ele vem, tá? Ele vem. Então tá cheio de gente aí dando palestras, fazendo vídeos, mostrando como que funciona essa situação, para que a gente lance mão dessa proteção, desse amparo, desse cuidado, dessa inspiração, para seguir o destino com equilíbrio, né? Com satisfação e acertando sempre, e para atingir o final feliz que nos aguarda lá no final, o final feliz. E por que falar essas coisas, né, de anjo, de guardião, de divindade, quando a gente está falando de destino? Porque será que a gente já se perguntou de onde que nós viemos e para onde que a gente vai voltar, né? Quem sou eu, de fato? Será que eu sou a Maria Cristina Rosa ou eu sou a divindade, uma pontinha da divindade, uma centelha que veio aqui, assumiu essa personalidade e trouxe aquelas coisas para resolver? Então, se eu entender quem que eu sou, para onde que eu vou depois, quer dizer, eu venho da divindade e volto para ela. Eu venho aqui, cumpro esse papel, né, faço umas experiências na Terra, porque a divindade quis a vida material, ela quis fazer experiências na Terra. Mas ao nascer na Terra, ela não tenha mais a noção, e até que ela descubra quem que ela é quem é quem, né? Quem ela é,
ela fica meio aí encantada com as coisas da terra. Mas se a gente entende tudo isso e aciona o GPS todas as vezes que a gente necessitar, não tem razão para temer nada, né? A gente não tem razão para teimar também, porque nós somos apenas uma pontinha de algo muito maior. Não tem ninguém abandonado aqui na Terra, não. A gente é que se abandona. A gente é que se abandona. Pode ser que a gente tenha nascido em um lar que os pais não foram tão presentes, os adultos responsáveis não foram tão presentes. Pode, não pode? Então, se a gente passou por experiências assim, a gente teve que se virar sozinho, né? Muitos de nós se viram sozinhos, outros não, eles carregam aquela sensação de abandono para sempre. Muito chato carregar essa sensação de abandono. Então eu não acredito em nada, não existe mais nada além do que eu vejo, e o que eu vejo está péssimo, está muito ruim, eu não sei lidar com isso. Então aí nós ficamos seguindo tudo o que a turminha que manda na Terra, né, nos impõe, né, que é uma medicina mercantilista. Com certeza nos ajuda muito, mas a gente sabe desse lado aí que é muito sério, né? Um jeito de alimentação bem nocivo, né? Nos empurram, propaganda, tudo que tira nossa saúde, nosso bem-estar. Então é a turma dos negativos que precisam de nós para viver, porque os negativos não têm luz própria, né? E nós somos a bateria deles. É preciso que todo mundo saiba disso, porque essa turma suga de nós a nossa vitalidade para essa turma, para que ela possa viver. Nós precisamos saber disso. Nós temos que nos inteirar que é assim, para a gente não se entregar de bandeja, né, a todas essas coisas gostosas, maravilhosas, todas essas ilusões de luxo, de conforto, de carrão, de não sei mais o que. As pessoas se perderam por causa disso, né? E bebidas e bebidas e bebidas, e cigarro, e tudo, né? Então aqui na Terra a gente vê essas coisas que a gente comenta sempre. Como sair disso? Não há outra forma a não ser a gente voltar para o seio da divindade. Não há outra forma que não seja a entender como nós funcionamos enquanto seres humanos aqui, encarnados aqui na Terra, neste corpo, vivendo a vida material, como é o jogo, né? Como é o jogo do bem e do mal, o jogo do bem e do mal que vale tudo no jogo do bem e do mal. Tudo eu posso, é permitido, tudo é permitido. Só que nem tudo me convém, né? Quando eu passo a ter um senso crítico de que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, eu começo a sair do jogo, né? Eu começo a me alertar de que essas coisas estão sendo trazidas para mim para me aprisionar, para que eu fique dependente desse sistema, dessa alimentação, dessa forma financeira, né? Desse tipo de economia, desse tipo de organização social. Então, nós estamos aí num jogo onde vale tudo. Agora, conforme eu jogo nesse jogo, eu estou criando condições e situações boas ou más que me aprisionam ou que me libertam. É preciso termos essa consciência. A nossa vida aqui na Terra, ela tem começo, meio e fim, né? Ela tem um período produtivo, um período formativo, um período produtivo e tem um período de colheita. E a cada período desse a gente tem coisas a cumprir, tarefas a cumprir, preparação a fazer, né? Muito claro? Opa! Então tá ótimo. Aí, se eu sei que eu tenho uma vida com começo, meio e fim, mais ou menos 80, 90 anos, né? Poderíamos viver mais do que isso, esse corpo aguentaria, se a gente mantivesse saúde, um pensamento firme, uma visão de mundo espiritualista e não materialista, a gente conseguiria perceber o que era que nós vamos fazer, o que viemos fazer, né? E faríamos com alegria, com contentamento.
Então, um exemplo, se eu nasço numa família onde o relacionamento é muito difícil, irmãos brigam com os irmãos, pai e mãe, eu nasço ali naquela família. Então, eu vim com dificuldade com a família, né? Se a gente olhar o mapa numerológico, você vai achar lá dificuldade com a família, né? Então, não é para eu xingar, brigar, ficar infeliz com a família, é para eu falar, opa, aqui eu vim consertar a convivência familiar. Como que eu tenho que agir com afeto? Eu tenho que ter maturidade para relevar as coisas, né? Eu tenho que ter aquele gosto por harmonizar, por embelezar tudo, usar uma palavra bonita, um jeitinho manso, para conquistar aquelas pessoas e amansá-las também. Aí nós não sabemos nada disso, nascemos numa família problemática, onde ninguém tem nada a ver com ninguém, todo mundo é ET ali dentro, mas que estão lá todos eles para resolver aquelas questões e criarem afeto, cumplicidade, né, compreensão, amor, ajuda mútua, né, para criar essas coisas. Mas não sabe nada disso, entra ali, é uma brigalhada e assim que pode cada um dar no pé, né? Então o que é que acontece? Sai da existência sem ter resolvido aquela questão. Outra coisa, às vezes a pessoa vem numa situação de muita penúria, uma família muito pobrezinha, que mal tem um teto, dorme em 4, 5 na mesma cama, né? Que eu já vi família que morava num quarto e as pessoas dormiam sentadas porque não tinha jeito de dormir deitado. Eu estou aqui rindo assim porque é tragicômico, não é, gente? Mas assim, a pessoa então nasce com drama financeiro, né? Nasce numa família pobre e ela vem ali experimentar a pobreza para poder vencer as condições de pobreza. Tanto que se vocês fizerem estudos com grandes empresários, a maioria deles vem de famílias pobres. Às vezes crianças, né, saem de casa cedo e vão para outro lugar maior buscar sorte e conseguem, né? Eu andei acompanhando muitos empresários e eu vi histórias desse jeito, pessoa com 8 anos sai, larga a família e vai para São Paulo sozinha e chegando lá começa a se ajeitar, começa a carregar coisa para as mulheres, né? E atrai ajuda e aí começa a coisa a melhorar. Eu tenho um irmão que é dependente químico, ficava irado com ele, brigava demais, não perdoava os erros dele, pois pegava minhas coisas para vender. Então, é isso aí, né? Até que aprendi que quem precisava de tratamento não era ele, era eu. Você sabe que pode mesmo? Porque aquela pessoa que é muito sensível, para ela o peso da realidade é tão grande que às vezes ela não consegue encarar e foge, né? Foge para uma droga ou para outras coisas. Eu estava sendo tratado esse tempo todo e não sabia, né? Então, quando nós temos todas essas coisas em nossa convivência, a gente precisa mudar a mentalidade, mudar o jeito de ver, né? Eu não vim à toa numa família dessa com tudo isso. Então, com todas essas circunstâncias de pobreza, né, de adoecimento, de fugas pelas drogas, a gente perder as pessoas para caminhos como esse, são para nos mostrar que ali tem um ser precisando de amor, né? E às vezes aquele ser veio com essa jornada super difícil para poder ser o elemento de catalisação para nós, né? O elemento catalisador para a gente se abrir e buscar uma resposta para aquelas situações que não sejam que não seja a crítica, né? Que não seja a condenação, o julgamento, né? Mas o olhar e falar o que posso fazer, o que eu vim aprender com isso. Então, nesse caso, a gente está olhando para o nosso destino, nos harmonizando com ele, né? E procurando ver o que nos é pedido para ser feito, né? Eu aprendi muito a perdoar o meu próximo, não só os da minha família. É a solução para nós, não é? Mas a gente só consegue perdoar os demais quando a gente se entende, não é? Quando a gente consegue se perdoar também. Então, poxa vida, diante dessas circunstâncias,
eu amaldiçoei, eu reneguei, eu deixei para lá, eu não prestei atenção, eu condenei, né? Julguei e condenei. Isso tudo é para que a gente faça as devidas reflexões e compreenda. Quer dizer, eu estou fora do amor o tempo todo. Enquanto eu condeno, julgo e afasto de mim e ponho para fora, a gente, né, se faz isso, se eu faço isso, nós estamos renegando a escola, a aprendizagem. Também passei situações assim e acabei perdendo a oportunidade, né, porque a pessoa já se foi e agora resta, dentro da minha consciência, fazer a transformação que deveria, né? Assim, como a vida é bela, né? Como a vida é rica e como os propósitos da existência são completamente diferentes dos nossos propósitos. E para que a nossa vida não se transforme em sina, nós precisamos então avaliar bem que propósitos, né, são esses, nos coligarmos com eles, né, e descobrirmos as melhores formas de atuar diante de cada caso, não é verdade? A gente falou do GPS, né, que são a turminha do guardião, do protetor e dos simpatizantes. No lado negro tem também, né, a turma dos sedutores e a turma dos predadores. Não é? Só lembrando isso aqui um pouquinho, porque eles, os sedutores, eles vão fazer de tudo para que a gente caia nas armadilhas deles, né? Então vão nos embebedar, vão nos drogar, vão nos deixar encantados com sexualidade, vão nos deixar ávidos por dinheiro e por tanta coisa para que a gente caia. E aí eles sugam a nossa energia, a nossa vitalidade, né? Então tem o sedutor que faz a gente cair e tem os predadores que ficam de butuca, né? Então, como diz o professor Helicoto, se à meia-noite eu entro aí numa região perigosa, assim, do nada, nem faço minha oração de proteção, nem rezo, nem nada, e vou entrando ali de boba, né? Vai ter uma espreita e vai ocasionar alguma coisa para que eu fique frágil e ali a minha energia vai ser sugada. Então pode produzir um acidente, uma morte, um sangramento, né? Muitas coisas podem ser feitas. Isso existe, gente. Nós temos que saber. É para ter medo? Não. É para invocar a turma da proteção, porque se a gente está permanentemente ligado com o guardião, com o protetor e com os simpatizantes, a nossa aura é fechada. A gente não tem espaço, não oferece abertura para os obsessores se aproveitarem, não é? Então, olha como é importante a gente estudar, entender como funciona o mundo, a questão das dimensões, para que a gente tenha uma vida bela, né, protegida, uma vida rica, que não é para ninguém ser pobre, e rica também não é só de dinheiro, é uma vida afortunada, que tem beleza, que tem alegria, que tem fartura, que tem saúde. Essa é uma vida afortunada, um destino afortunado. Então, quando a gente nasce aqui com o programa, que no caso da numerologia é o mapa numerológico natal, ali está tudo programado para a gente viver. Se a gente seguir as orientações, né? Cada número que está ali, eles mostram como a gente deve se comportar, a gente deve agir. E se a gente agir conforme o número está indicando, nós reequilibramos aquela situação que nós viemos equilibrar. Então, pega o caso da família. Se a gente for compassiva, né? Pessoa compassiva, pessoa paciente, pessoa calma, inteligente, alegre, líder, desperta, cada um vai ter a sua característica principal, a gente estará conquistando os demais para uma vida amorosa, né? Então, tudo isso está à nossa disposição. Então, ligado com a turma da proteção, a gente vive muito bem e tem a inspiração que necessita. Se a gente desliga da turma da proteção, a gente já está, então, com o nosso campo áurico aberto para outra turminha deitar e rolar. Fica claro isso, gente?
Então, olha, diferença de destino e de sina. Destino é eu cumprir direitinho o plano que eu vim, que se eu cumprir ele dá certo. Todo mundo nasceu para dar certo, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para dar errado. A gente só dá errado porque deixou de seguir esse programa, porque a gente ficou iludido aí pela outra turminha, né? Então nós desligamos de um lado, ligamos com o outro, e então nós transformamos a nossa vida numa sina. A gente começa a ter uma série de retornos desagradáveis, né? E aquilo é muito chato. Vamos nos alertar, não é? Então, qual que é o caminho para nós, né? Seguir o que está marcado no destino. Todo mundo sabe o que veio fazer por intuição, se tiver centrado, se tiver equilibrado, se tiver essa prática de espiritualidade, de estudos que trazem informações, né? Se tiver essa prática de espiritualidade, que é aplicar esses conhecimentos na própria vida, então está escrito lá, veio com dificuldade no relacionamento. Como que vai vencer a dificuldade no relacionamento? É brigando, xingando? Não. É sendo paciente, é sendo tolerante, é dialogar quantas vezes não for necessário, e cada vez que for dialogar, ser mais diplomático ainda, ser mais inteligente ainda, mudar o que pensa, né? Alertar, melhorar a visão de mundo. Então vocês veem, é muito simples, não tem nada complicado. Mas eu não sei nada disso. Então comece a estudar, né? E se quiser conhecer o destino para acertar, corrigir o que já errou até agora e acertar daqui para frente, é o mapa numerológico, né? Isso daí eu venho falando sempre com vocês, porque a nós é dada toda a oportunidade, toda a chance de recuperação e de ter uma vitória final maravilhosa. É pegar ou largar, né? Então, eu até copiei uma frase aqui, que eu gosto de estudar os ensinamentos e gosto de aplicar na minha vida. Então, eu achei uma que diz assim: destino é o que você cria por si mesmo. Sina é quando você falha em criar o próprio destino. Então, como eu crio o meu destino? É cumprindo aquele plano que está lá, eu crio o destino bom. Eu faço o que eu vim fazer. Então, livre-arbítrio só serve para isso, para escolher o que eu tenho que fazer, porque se eu escolher o que eu não tenho que fazer, eu já dancei, né? E a gente tem vivido muito mais por sina, né? Porque o mundo é eletromagnético, o que eu faço volta para mim, e o que eu faço de bom me retorna coisas boas e agradáveis, o que eu faço de mal, naturalmente, uma sina vai me aguardar, que é uma experiência desagradável, né? Receita de sucesso, né? Para a gente viver bem o nosso destino aqui na Terra. Ligar o GPS, né? Eu adorei essa fala do professor, gostei demais, estou roubando aqui para mim, né? E aí vamos ligar o GPS, que é acionar o guardião, o protetor e os simpatizantes, não é? Então esse é o primeiro passo. E entender como a realidade funciona, que é buscar informação e reagir, agir e reagir conforme a gente está sendo informado, né? É isso que eu acho difícil, um desafio. Qual que é o desafio? É ligar o GPS, guardião, protetor, simpatizantes, ou estudar? Raquel, eu não entendi qual que é o desafio. A vida é um desafio, na verdade, né? Essa nossa existência aqui na Terra é um grande desafio. Porque se eu for bem formada, se eu contar com uma família que tem prática de espiritualidade, que tem uma boa formação de caráter, né, que já separa joio do trigo dentro de si, a gente já tem uma formação boa. Eu sou muito grata a meus pais, porque isso eles nos deram, né, aqui. A gente teve muitos exemplos de bom caráter, de fé, sabe, de humildade, de amor, né, de ajuda uns aos outros a se ajudarem. Raquel, entendi, o desafio, as pessoas entenderem suas missões. Se a gente ligar o GPS, né, a gente entende as nossas missões.
esse contato com o interno, basta que eu me silencie e que eu fique tranquila, eu começo a notar o que é desconfortável para mim e começo a compreender que aquilo é mais confortável do que isso. Então a gente começa a se coligar com as premissas que nós temos que viver aqui, né? E que devem ser as nossas definições. Mas, caso nem assim não está dando, você pode encomendar o seu mapa, né? Você pode me acompanhar em tudo que eu venho falando aí de numerologia, aqui mesmo nas lives, eu estou sempre comentando coisas que alertam, né, vocês de como se coligar com o seu interno, de observar o que vocês pensam, o que vocês sentem, porque disso daí é que a gente vai entrando, né, na nossa realidade interna. Muitos não querem me saber, a maioria não quer não, tá? Mas a gente não vai se importar com os demais, porque cada um tem o seu GPS também. Agora, se cada um liga o seu GPS, tudo vai correr bem. Mas os que nem sabem que tem GPS ou que torcem o nariz para isso, não acreditam, não vai ligar, nós não podemos fazer assim, objetivamente nada. E nem podemos interferir na vida dos outros. Nós devemos ajudar, sim, com certeza. Mas nós não temos que ir lá bater na porta, vim te trazer arroz, vim te trazer feijão, vim trazer esse livro para você ler. Sabe por quê? As pessoas não querem. Elas querem comer feijão, elas querem comer macarrão, eu vou lá e levo feijão, né? Elas não querem ler esse livro, elas querem ver uma pornografia, elas querem escutar uma música sertaneja, eu vou lá e dou um CD de música clássica para elas se elevar, né? Então, entende que a gente não vai agradar? A ajuda, eu tenho cá comigo que a gente precisa esperar a pessoa solicitar ajuda. Então, se a pessoa chega para mim e solicita a minha ajuda, aí eu sei que ela quer o que eu posso dar. Vou dar um exemplo. Ontem eu atendi uma pessoa. Quando ela foi embora, ela falou assim, nossa, a sua família deve tá sempre bem, porque você deve orientar. Eu falei assim, santo de casa não faz milagre? Santo de casa não faz milagre, não. Na minha família eu ouço assim, você com as coisas bobas dos livros bobos que você lê, eu não escuto nada do que você fala, né? Detesto autoajuda. Então as pessoas não querem, né? Então é isso, né? Quem quer, busca. Então quem quer, busca, e quem busca, acha. Quem não quer, não busca, não vai achar. Agora, pelo meu desejo, pelo desejo de vocês, podem nutrir essa coisa gostosa, né? O desejo que todo mundo desperte, desejo que todo mundo se abra à luz, desejo que todo mundo se abra ao equilíbrio, ao contato interno. Então a pessoa não me procura, ela não quer nem ouvir o que eu falo, né? Se eu vou bem, provavelmente ela vai me invejar, vai ter raiva de mim, né? Mas não quer vir saber, o que você está fazendo que eu quero fazer também? Você pode me ensinar? Não vem, né? Então, gente, cada um com o seu esforço, né? Cada um constrói o seu destino. A gente vem com o plano, mas a gente constrói de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Mas eu estou aprendendo, que coisa boa, né? E estou me sentindo mais leve. Então é isso. Se a gente, uma vez por semana, uma horinha, o que é que custa separar uma hora da vida, nem que seja uma vez por semana, para conversar essas coisas? Com o tempo passando, a gente vai se alertando, as informações vão abrindo, a gente vai se abrindo, e quando a gente vê, a gente está encaixando em um jeito novo de viver, né? Eu estou nessa luta há 30 anos, né, gente? 30 anos estudando. No começo tudo é muito intelectual, tudo é informação. Com o tempo a informação vai descendo até que a gente passa a sentir aquelas coisas. Então, muitas vezes nós precisamos de ouvir o mesmo ensinamento 10 milhões de vezes de verdade. Escreve lá 10 milhões de vezes. Quando ouviu a 10.000.000ª vez, aquilo fez sentido, realmente encaixou. Por isso a gente tem que estar permanentemente estudando. Por isso todas as religiões sempre tiveram 2, 3 vezes na semana, né, de encontros, de orações, de estudos bíblicos. É por isso, porque a gente vai aos pouquinhos compreendendo a realidade, né? Pessoal, nossa hora então chegou aqui ao fim.
Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, isso me deixa muito feliz, porque cada vez que eu passo o que eu aprendo, mesmo que eu passe de alguma forma que não seja a mais real, né? Que possa estar sendo um pouco transvestida com o meu entendimento, não tem importância, né? O que importa é que o assunto seja passado e aí dentro de vocês tenha um eco e vocês, pela estimulação, se abrem a pesquisar aquilo e a entender aquilo melhor e a praticar. Então é dessa forma que o mundo vai melhorando, né? Eu não preciso ser a pessoa mais fiel com as informações do mundo, mesmo porque a gente, com as limitações que tem, não consegue nem assim aprender a verdade inteira de uma vez só. A gente vai aos poucos compreendendo as situações e aquilo vai tomando um local, né? Gente, como é que fala? Um vulto, né, maior dentro de nós e acaba sendo natural a expressão, né, de toda essa aprendizagem. Por isso eu agradeço novamente, né, a audiência de vocês e desejo profundamente que essas sementinhas elas cresçam bastante, virem árvores frondosas, deem muitos frutos e o entorno de vocês fique bem legal e floresça bastante. Até a semana que vem. Beijo. Tchau.